Sabe por que muitas vezes a gente fica tão preocupado em querer saber o que é pecado e o que não é? A gente precisa começar a entender qual é a motivação do nosso coração todas as vezes que a gente tanto se questiona sobre isso. Na verdade, eu vou ser bem sincera com você. Na maioria das vezes, a real motivação do nosso coração não é saber o que a gente pode fazer ou não pode, pensando no que Jesus vai pensar de nós. Sabe? Em como Deus vai ver tudo isso. Mas a gente se preocupa tanto com o que é pecado e o que não é, porque nós queremos saber qual é o mínimo que nós precisamos dar para Jesus para a gente se salvar. Senhor, qual é a lista mínima? Tipo, esse é o mínimo para eu me salvar, então eu quero seguir isso. Ou, pior, a gente quer saber qual é o limite do limite do limite do abismo. Então a gente quer chegar lá, sabe? A ponto de cair, mas a gente quer chegar num limite que não caia, mas a gente quer ficar andando na corda bamba. E por isso que muitas vezes a gente fica tão preso nesse negócio, é pecado, não é, que eu posso, que eu não posso. Porque se verdadeiramente a gente conhecesse Jesus biblicamente, se a gente buscasse ele, as coisas seriam muito mais claras. Se a gente desenvolvesse um relacionamento de verdade com ele, as coisas seriam muito mais fáceis de conseguir saber o que é conveniente e o que não é. Como, por exemplo, Filipenses 4:8 é um bom versículo. Finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se houver coisas excelentes e dignas de louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe? Tudo o que for sem mácula, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for correto. Filipenses 4:8 é um bom norte pra gente saber o que deve fazer e o que não deve. A questão é que a gente tá querendo inverter muitas coisas, sabe? Nós queremos ser antes de transbordar. A gente quer aparentar antes de preencher. A gente quer mostrar antes de realmente se converter. E na vida de toda pessoa precisa haver um momento em que Jesus vai entrar e vai fazer uma fenda, sabe, na história, antes e depois dele. Assim como Jesus dividiu a história desse mundo, ateus, agnósticos, céticos, crentes e descrentes, seja lá o que a pessoa diz que ela é. Ela precisa aceitar o fato que nós estamos no ano tal, depois de Cristo. Porque existiu um Jesus que dividiu a história do mundo entre antes e depois dele. E na história da sua vida precisa acontecer a mesma coisa. Por isso que todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o que é pecado e o que não é, começa a parar pra pensar qual é a real intenção do seu coração quando você fala sobre isso. Você quer realmente agradar o coração de Deus? Ou você tá pensando assim, qual é o mínimo que eu tenho que fazer pra me salvar? Ou qual é o máximo que eu posso chegar sem pecar, sem cair? Qual é o máximo que eu posso aproveitar desse mundo aqui, ó, sem, digamos, fazer o que é errado? Primeiro passo que eu digo pra você fazer é desenvolver um relacionamento de verdade com Jesus. Não esse relacionamento superficial de falar qualquer coisa e orar da boca pra fora e bater carteirinha na igreja e achar que isso tá tudo certo. Porque ficar cantando na igreja e ouvir um monte de hino e ouvir um monte de sermão é muito bom. Mas isso é apenas um encontro com outras pessoas da mesma fé para reavivar a fé que você já tem. Você não vai pra igreja para ter um encontro com Jesus. Porque você precisa se encontrar com ele em todos os momentos, você precisa estar com ele em casa, estar com ele em todos os lugares. Então a gente não vai pra igreja pra ter um encontro com Deus. Porque se eu tô indo pra igreja pra me encontrar com Deus, eu tenho me encontrado com quem durante a semana? Então pense nisso. E faça da Bíblia realmente o seu manual de vida, sabe? Tem uma Bíblia que seja a sua cara? Invista! Às vezes a gente vai numa lanchonete, vai numa pizzaria, vai em qualquer canto, a gente gasta um monte de dinheiro, gente, com comida. Que comeu e acabou, foi embora. Agora, às vezes com uma Bíblia a gente olha, nossa, R$50 uma Bíblia, ah, que caro. Gente, invista numa Bíblia que seja bonita, que seja legal, com uma linguagem adequada para sua faixa etária, sabe? Invista em canetinhas, em coisas diferentes para você estudar, em uma agenda legal para você anotar o seu devocional, em algumas coisinhas assim também para marcar a sua Bíblia, sabe? Faça disso aqui algo bom, algo interessante, algo prazeroso para você, porque assim, ó, cara, isso aqui é o nosso manual de vida. E muitas vezes a gente quer ficar andando na linha do perigo. Sendo que a Bíblia diz que pra gente ter sabedoria, a gente precisa colocar o temor do Senhor em primeiro lugar da nossa vida.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Quer ser uma pessoa inteligente? Quer ser uma pessoa que tome boas decisões? Então coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele é a própria sabedoria. Ele te criou, ele te formou, ele sabe o que é melhor pra você. Então, pense nisso. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre o que é pecado e o que não é, também leia Filipenses 4:8, vai te ajudar muito. Mas antes de tudo, comece a entender qual é a real motivação do seu coração. E não seja movido somente por amor. Ah, mas eu não sinto mais nada. Cristianismo não é sobre sentimentos, é sobre decisão. Por isso que a nossa fé não pode ser baseada somente em sentimento. O que eu sinto é o verdadeiro. Não, o cristianismo não é uma filosofia de sentimentos. O cristianismo precisa ser uma filosofia de certeza, de fé, de compromisso e de foco. Pés na terra e olhos no céu. Portanto, tá sem vontade de orar? Ore. Mesmo assim. Tá sem vontade de ler a Bíblia? Leia. Tá sem vontade de fazer as coisas? Faça. Não espere sentir vontade de estar perto de Deus, porque essa vontade provavelmente nunca vai chegar. Então, faça esse compromisso. Pela sua salvação, entenda que o teu corpo é pecaminoso, a tua mente é pecaminosa. A gente vive nesse mundo de pecado. Então, automaticamente, a gente não vai querer fazer as coisas certas. Por isso que a gente precisa pedir ajuda de Jesus para direcionar a nossa vida e transformar o nosso ser. Para que realmente a gente transforme a nossa mente, como Romanos 12 diz. Que Deus te abençoe muito. Se essa mensagem foi capaz de abençoar a sua vida, não esqueça de compartilhar com alguém. Beijo, tchau!